Bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus esteja nos iluminando nesta manhã, nessas colocações que aqui faremos, na troca de aprendizados. Acredito que os colegas da mesa, a doutora Fabiola, nos trazendo essa noção de que somos seres multidimensionais. Será que a medicina, a psicologia, as demais ciências do corpo, da alma, estão a este alcance neste momento? Será que estão realmente abertas para isso? O Dr. Vicente, por si só, já colocou como nós podemos nos direcionar nesse sentido, abordando este ser multidimensional. A nossa fala, que já tivemos um spoiler ontem, pois houve uma pequena troca de slides, né? Coisas naturais que ocorrem nos grandes eventos e nos pequenos também. Nossa fala é focada no meu trabalho de conclusão de psicologia, na PUC do Rio Grande do Sul, onde abordei a relação da obra de Joana de Ângeles com a psicologia acadêmica, focando na psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana. Como colocamos brevemente ontem, para fazermos esta ponte, que Joana se apropria não apenas do cabedal da psicologia freudiana em algumas partes, da psicologia humanista rogeriana, se apropria ainda mais da psicologia transpessoal, na sua série psicológica, naqueles 16 livros, onde esta mentora, que já psicografou mais de 60 através de Divaldo, onde nesses 16 ela trata então da abordagem psicológica vista do plano espiritual, fazendo então uma ponte da psicologia com Kardec. Ela se apropria mais ainda do linguajar disponibilizado pelo psicólogo e psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que foi um dos colaboradores de Sigmund Freud, foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional, mas rompeu com este companheiro, cada um seguiu para um caminho, onde Freud se aferrou no materialismo e Jung abriu as portas, então, para outros níveis de compreensão. Se nós, neste momento, fizermos uma análise da psicologia junguiana e buscarmos os principais manuais de psiquiatria, nós vamos nos deparar com uma visão um pouco deprimente para nós espíritas. Porque Jung, em 1900, na sua tese de conclusão da Faculdade de Medicina, lá na Suíça, ele vai chegar a uma conclusão. Depois de passar semanas e meses participando de mesas mediúnicas, o que ele não fala, que foi dentro da família dele, que eram médiuns, né? Participando de mesas mediúnicas e analisando a médium Ellen Presswerk, a sua prima, ele chega a uma conclusão de que, não inferindo se existem ou não espíritos, isso ele deixa em aberto, ele não conclui nenhuma coisa nem outra, ele diz, neste momento ele ainda acreditava que isso serviria para a física no futuro, não para a psicologia, depois ele muda de ideia, o que pouca gente sabe. Ele vai chegar à conclusão de que aquelas manifestações mediúnicas não eram autênticas como o médium acreditava. Mas também não era uma mentira, não era um embuste. Era produto do inconsciente pessoal do médium, de subpersonalidades que se manifestavam, e a médium acreditava que ela estava falando com a voz de um antepassado, com a voz de um mentor, com a voz de um espírito obsessor, mas era um aspecto da sua personalidade.
Esta contribuição já vai adiantar o que seria no futuro a chamada psicologia dos complexos, que foi um dos grandes contributos que Jung fez à psicologia como um todo. Dentro do Espiritismo nós identificamos isso, pois isso ocorre de fato. É o chamado animismo, quando os refolhos do inconsciente do médium também se manifestam junto à colocação mediúnica. Porém, esta conclusão vai se modificar nos anos seguintes. O que, infelizmente, Jung não grafou de forma conclusiva. Porque a cada livro que ele fala de espíritos, a cada livro que ele fala de mediunidade, ele dá um voto a favor e depois fica em cima do muro. Quando parece que ele vai concluir a favor, quando ele diz, por exemplo, que trabalha com os seus pacientes em terminalidade, a ideia da continuação da vida após a morte, depois ele dá uma recuada nos seus escritos, nas suas obras completas. Mas então, nós vamos nos deparar com algumas vivências paradoxais que esse psicólogo teve. Quando ele começa, já em 1914, num processo de adoecimento psíquico, onde ele quase enlouquece, e ele passa a sentir a psicosfera da Europa na Primeira Guerra Mundial, tendo sonhos premonitórios do que iria ocorrer. E ele faz um trabalho psicológico, criativo, para tentar dar conta deste sofrimento, que depois vai ser o Livro Vermelho. Ali nós temos então uma imagem grafada no Livro Vermelho, né? Que só veio a público recentemente, há poucos anos atrás, pois isso era algo pessoal dele, era um exercício pessoal, em que ali ele dialoga com a imagem, que também poderia ser a entidade, o seu mentor, Philemon. Philemon, como ele diz, seria aquela personalidade que ele sentia caminhar ao seu lado, como se fosse palpável. Onde ele andava pelo jardim, como eu comentei ontem, né, no jardim da sua residência, conversando com Philemon, e que através dessas conversas ele chega às principais conclusões da sua psicologia. É também no escrito 7 Sermões aos Mortos que ele relata, isso está no livro Memórias, Sonhos, Reflexões, um livro autobiográfico de Carl Gustav Jung, em que ele diz que os mortos chegavam à sua casa, derrubavam objetos, batiam as portas, a família estava enlouquecendo, ele sentia a sua presença e eles clamavam por ser ouvidos. E ele ficava preso na insônia. Então, finalmente ele para diante de uma mesa, numa folha em branco, com um lápis, uma caneta, e escreve o que Philemon queria dizer a eles. E aí, em 3 noites sucessivas, ele grafa ali 7 sermões do espírito Philemon a esta comunidade de mortos que estavam atormentados, pois buscavam a Jerusalém celestial e não encontravam. Temos aí então Jung como médium psicográfico. E segundo Alexander Moreira Almeida, que vai estar aqui falando hoje também no Mednesp, segundo as cartas de Jung, ao professor Hislop, a outros colegas, ele vai falar que acredita na vida após a morte, na mediunidade e na reencarnação. Quem nos traz este conhecimento é um dos maiores historiadores da psicologia, que é especialista em psicologia junguiana, na história de Jung, que é o indiano Sonu Chandasani, radicado na Inglaterra, em que teve acesso a cartas pessoais de Jung, guardadas pela sua família, e também na Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, em que Jung fala da reencarnação como uma verdade. Inclusive ele chega a falar das suas percepções mediúnicas sobre a reencarnação próxima de algumas pessoas queridas. Mas ele diz o seguinte, que ele tem provas para si, porém não para a ciência.
No ano de 2014, na Bahia, eu questionei a Divaldo sobre isso, sobre sua visão de Jung, e ele diz o seguinte, que se Freud, essa introdução é minha, se Freud se comprometeu arduamente com a espiritualidade, porque ele tinha que apresentar uma explicação científica mais clara do inconsciente, e o fez, com a psicanálise muito bem estruturada em vários aspectos, ele falhou na sua meta final, que era trazer à comunidade científica e à humanidade, no início do século XX, o conhecimento da reencarnação. Aí Divaldo vai falar que Jung se comprometeu ainda mais. Porque se Freud não conseguiu conceber a reencarnação, Joana de Ângeles vai falar que ele foi o mais atrás possível para entender os traumas. Então ele chegou até a infância, a primeira infância, ele não compreendeu que ainda anteriormente a isso havia a reencarnação. Jung compreendeu a reencarnação. Ele chegou nesse entendimento. E Divaldo vai me dizer que Jung foi como aquele cuteleiro que fez uma faca perfeita e linda, adornada, porém não teve coragem de a apresentar. Até mesmo porque Jung foi muito corajoso. Quando Freud era perseguido e ainda não era aceito, Jung já era amplamente aceito e famoso na comunidade científica como um gênio que com seus 30 anos de idade já estava se destacando na psiquiatria internacional. E ele leva Freud para dentro da universidade. E ele vai ter o ato corajoso de entrar numa psicologia ainda mais profunda e que foi muitas vezes estigmatizada, muitas vezes não foi aceita. Então ele recuou diante deste passo a mais. Nós estamos aqui para julgá-lo, apenas para compreender. E Divaldo vai nos trazer em algumas palestras que depois que Jung desencarnou, ele foi chamado à consciência por Joana de Ângeles e uma série de espíritos responsáveis pelo desenvolvimento da psicologia na Terra, diante das suas responsabilidades. E que no futuro terá que reencarnar para seguir nesse passo adiante. Mas vamos então à análise da série psicológica destes 16 livros da benfeitora Joana de Ângeles. Vamos focar principalmente em 4 livros que fazem o link da psicologia analítica e transpessoal com a psicologia espírita e com o ensinamento de Kardec. Estes livros são Vida, Desafios e Soluções, O Despertar do Espírito, principalmente o livro Triunfo Pessoal e depois Em Busca da Verdade. Não que ela não o faça nos outros, mas para quem quer uma correlação entre a psicologia acadêmica e o entendimento psicológico da espiritualidade, vinculando a Kardec, estes livros são essenciais. E ela vai tratar destes 8 temas que eu elenquei analisando a sua série psicológica. Análises da pós-modernidade, como no livro O Ser Consciente e outros mais. Análise de sintomas psicológicos, breves análises de transtornos de personalidade, sempre numa visão multifatorial. Propostas terapêuticas que vão desde daquelas já conhecidas, até mesmo propostas de visualizações terapêuticas, de autoconhecimento, análises de mitos, provérbios e demais simbologias, apontando seus possíveis insights psicológicos, como encontramos no livro Plenitude e principalmente no livro Em Busca da Verdade. Abordagem de questões existenciais, sobretudo, a partir de sistemas filosóficos e religiosos, em que ela faz com grandeza no livro Plenitude, analisando a visão psicológica e espiritual de Buda, relacionando com Kardec. E o que eu vou focar na nossa fala de hoje, a exposição da teoria da psicologia,
relacionando-a com os demais assuntos em questão, utilizando-se então dos fundamentos da psicologia analítica e transpessoal. Vamos focar na analítica, que é a junguiana. Assim como propostas acerca da natureza da psique, sintetizando entendimentos provenientes da psicologia e do espiritismo. Ela vai fazer isso em 5 tópicos. Primeiro, vamos falar de alguns assuntos delicados. O público não se assuste, pois até mesmo quando conversamos com psicólogos não naturalizados em Jung, há uma certa dificuldade em compreender esses conceitos e leva-se tempo para realmente se ter uma visão mais completa. A relação entre individuação e evolução espiritual. Individuação não é individualismo. Individuação é integração da personalidade. Porque Jung vai nos falar que a nossa psique, a nossa mente, e que Joana vai dizer que é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa psique, ela tem 2 núcleos. O ego, que é essa nossa personalidade atual, no meu caso é o Alexandre, que está aqui no Mednesp, no Rio de Janeiro, que é pai do Luca e da Sofia, casado com a Michele, que me encontro neste momento na vida aos 34 anos, gosto disso, não gosto daquilo. Este é o meu ego, é a minha personalidade transitória, que fala desta presente encarnação. E esse é o núcleo da consciência, que é uma pequena parte da nossa psique. Mas existe também o meu eu maior, o nosso eu maior, que seria então o self com S maiúsculo. O núcleo da psique como um todo, da mente como um todo, que se encontra mais no inconsciente do que na consciência. E ele vai nos trazer um conhecimento paradoxal, não se assustem. O self, ele é ao mesmo tempo o núcleo da psique como a sua totalidade. E é ele que rege o nosso desenvolvimento intelecto moral. Então seria através do contato entre essa nossa personalidade transitória com essa nossa personalidade maior, que nós ainda não temos acesso com clareza, o self, que o indivíduo rumaria para uma maior integração da série de elementos contraditórios da sua personalidade. Porque todos nós somos contraditórios, são os nossos complexos. Ora somos bons, ora somos maus, corajosos, porém temerosos, extrovertidos, outros momentos tão introvertidos. Então, a individuação, o self, ele vai nos apontar para que nós consigamos integrar aspectos contraditórios, para que eles não lutem entre si, para que nós não fiquemos presos então na conflitiva neurótica, mas possamos rumar então para uma síntese maior. Através de inúmeras formas no espiritismo, na psicologia, na nossa vida como um todo. Não por acaso nos nossos sonhos se apresentam às vezes personalidades mais sábias, que não é apenas o nosso mentor que o faz com certeza através dos nossos sonhos, mas às vezes através daquelas figuras como do velho sábio no coração da floresta que nos recebe, nos acolhendo, trazendo então uma personalidade mais sadia, e nos aconselhando aos desafios da vida. Então a individuação, este processo de amadurecimento psicológico, seria a tendência natural de a psique direcionar-se para a totalidade e equilíbrio. Porque segundo Jung, diferente do que achava Freud, o inconsciente é teleológico, ou seja, ele tem uma finalidade. Freud acreditava que o nosso inconsciente era um depositário caótico de pulsões instintuais, o id, que apenas quer, que apenas deseja, e seria o superego que vai relacionar isso, que vai dar um freio. Jung pensa de forma diferente, que o nosso inconsciente é muito mais amplo do que via Freud, essa é a teoria então de Jung, muito mais amplo, e no seu coração, que é o self, tem sentido, tem uma lei moral, tem um direcionamento para aquele desenvolvimento que nós ainda não fizemos.
é o que os espíritos respondem a Kardec, né? Aonde está a lei de Deus? Na consciência. Claro que a consciência, essa nomenclatura que os espíritos falam, não é a nossa consciência da psicologia, não é aquilo que nós sabemos agora, que nós percebemos, que nós dominamos. É o fundo do nosso espírito. Seria então, vamos adaptar a terminologia, seria no fundo do nosso inconsciente. Então, se os espíritos respondem a Kardec que todos nós temos a semente divina dentro de nós, a imagem de Deus no nosso inconsciente, era apenas tempo para que a psicologia e as ciências da alma se aproximassem deste fato, desta lei universal e inclusive desta lei biológica. Jung, assim como Viktor Frankl e outros psicólogos, é um dos que se aproximam disso. Joana, então, agora vamos ver a visão da Joana sobre o self, individuação. Porque Jung fala que individuação não é evolução, é integração psicológica. Joana vai além. Ela vai dizer que individuação é a grande meta da reencarnação. É evolução, sim. Joana vai nos dizer que a psique humana que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação, que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta da reencarnação, a conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificações de paz. E nós vamos inferir, nós vamos pegar alguns escritos da Joana, em que ela vai nos falar assim: a cada vida nós passamos por um processo de individuação. O Gelson falou disso perfeitamente na manhã de ontem, falando do eixo ego-self. Porque cada vida, não importa se somos um espírito ainda muito primitivo ou um espírito um pouco mais adiantado, a cada vida nós renascemos de novo para recomeçar. Então, nós trazemos aquele conhecimento do passado, seja uma vivência perturbadora, ou já algo integrado na nossa personalidade, isso vai vir de forma inconsciente, e nós vamos formar um novo ego. Ego quer dizer eu, quer dizer o ser. Não é egoísmo, como as doutrinas orientais falam, com muita propriedade, mas é uma outra nomenclatura. Lá, ego quer dizer egoísmo. Psicologia, ego quer dizer a nossa personalidade, essa nossa personalidade transitória, como fala Joana. Então, Joana vai nos dizer que a cada vida nós temos uma integração a fazer. Nós precisamos passar por um processo de individuação, muito relacionado com o que os espíritos falam a Kardec, que nós reencarnamos então para trabalhar aquilo que nós não conseguimos trabalhar em outras vidas, no nosso desenvolvimento intelecto-moral. E Joana vai nos falar que assim como há uma individuação a cada vida, e que pode dar errado. Segundo Jung, Nietzsche, com toda a sua grandeza intelectual, foi uma individuação que deu errado. Pois ele acabou preso na amargura, com seus insights maravilhosos, acabou preso no pessimismo, na amargura. Maomé também, um grande sábio, um grande mestre de espiritualidade maior, também rompeu o seu processo de individuação, como está no livro A Caminho da Luz, psicografado por Emmanuel. Então, a cada vida nós passamos por uma individuação. E na soma das nossas encarnações, nós temos uma grande individuação. Então, eu uso um termo que Joana não usa. É uma apropriação minha apenas didática, né? Nós teremos uma individuação menor nesta vida e uma maior, mais ampla, que seria na soma dessas vidas. É apenas uma apropriação minha, para fins didáticos. Então, nós vamos falar que o espírito está no inconsciente. Freud já falava do grande iceberg, utilizando-se dessa nomenclatura que já vinha antes dele, que a maior parte do nosso ser está no inconsciente. E Joana vai nos falar que o inconsciente é o mundo espiritual. É no inconsciente que está a lembrança das nossas vidas passadas, a lembrança da nossa vida na erraticidade. Então ela está nos falando de uma concepção mente-cérebro
dualista interacionista, atribuindo a devida localização da psique no espírito, em espécie de arquivo extracerebral, porque o nosso cérebro, por mais potente que seja, que é o nosso órgão mais bem desenvolvido e mais complexo, ele não dá conta do nosso cérebro espiritual, do nosso perispírito que contém as nossas memórias espirituais. Esse arquivo extracerebral, ele não dá conta. Então, por isso que nós somos mais inconscientes do que conscientes. E esta é a teoria da transmissão de William James, em que o cérebro, ele não é o portador da mente, ele é como um rádio receptor. Teoria de William James, um dos maiores psicólogos do início do século XX, dos fundamentos da psicologia moderna, assim como John Eccles, neurofisiologista Nobel na década de 60, assim como Pim Van Lommel, cardiologista atual que estuda experiência de quase morte, assim como Paulo Dalgalarrondo, um dos maiores psiquiatras do Brasil, que também é dualista interacionista e já esteve conosco no Rio Grande do Sul falando sobre isso. Dentro disso, vamos para uma revisão da teoria arquetípica. Para Jung, ele fala não apenas do inconsciente pessoal, como do inconsciente coletivo. Porque nós traríamos dentro do nosso inconsciente aquilo que ele chama como arquétipos, ou seja, padrões do inconsciente coletivo. Categorias virtuais herdadas. Tá, mas o que é isso? O que isso quer dizer? Para cada vivência da vida, o materno, o paterno, o herói, o ego, o ânimos e a ânima, que é o masculino e o feminino dentro de nós, é como se fossem gavetas que nós carregamos já no nosso inconsciente. Nós herdamos do inconsciente coletivo. Seriam categorias que nós vamos preencher com a nossa vivência pessoal. Aí sim, os complexos. Então nós já carregamos já de nascença uma noção do materno, uma noção de Deus, uma noção de sombra. E nós vamos então preencher isso com os nossos complexos, então com as nossas vivências. E aí nós temos então esses complexos da sombra, do materno, ali do self, do masculino e do feminino, o complexo, o arquétipo primeiro do herói, né? E Joana vai nos dizer então, ela vai nos fazer a revisão do conceito arquetípico. Ela vai além. Ela vai nos dizer o seguinte, que haveria ainda a presença de conteúdos de encarnações anteriores presentes nas instâncias inconscientes, expressos conjuntamente ao que se observou por imagens primordiais ou arquétipos. Isso é um desafio. Ela não vai dizer que não existe arquétipo. Ela não vai dizer que não existe esta gavetinha, que é tudo reencarnação. Ela diz sim, Jung estava certo, concordando em parte com o eminente mestre, que seria Jung, agregaríamos que muitos símbolos que se expressam como arquétipos provêm de outro tipo de herança primordial, a da experiência de cada espírito pelo imenso oceano das reencarnações. Graças às mesmas, são transmitidas as vivências de uma para outra etapa, prevalecendo como determinantes do comportamento aquelas que foram vigorosas, assim estabelecendo no inconsciente individual e profundo símbolos que emergem no sonho durante a lucidez como conflitos variados necessitados de liberação. O processo da reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano. Ou seja, existem sim os arquétipos. Porém, junto ao que nós interpretamos como imagens arquetípicas, junto a isso, como nosso tempo está apertado, vamos pegar os títulos e vamos focar mais aqui. Junto ao que nós interpretamos como experiências arquetípicas, está misturado as nossas experiências de encarnações passadas. Porque ela vai nos trazer que inclusive os mitos
eles são... Jung dizia que os mitos provêm dos arquétipos e Joana vai para 4 níveis. Oriundos de insights psicológicos, teoria largamente aceita pela psicologia em geral, ou seja, proveniente dos arquétipos. Resultado, aí nós entramos em 3 pontos mediúnicos. Resultados de inspirações espirituais, vivências em outras encarnações de processos coletivos, porque em todas as civilizações da humanidade nós temos um mito do herói. Nós podemos ir para o coração da Amazônia, para os aborígenes da Austrália, para a civilização greco-romana, para a Índia, para a China, para o Japão, para os nossos povos indígenas. Vai haver ali um mito de criação. Vai haver o mito de uma queda das transmigrações da alma. Vai haver o mito do herói, o mito da grande mãe. Então são vivências que nós tivemos em outras encarnações e na espiritualidade. E assim como, em 4º lugar, as vivências mediúnicas transpessoais, onde nós contatamos com seres espirituais verdadeiros. Então quando nós falamos na deusa Atena, na deusa Perséfone, quando nós falamos no deus Hades, quando nós falamos de Osíris, Izanami, Izanagi, os deuses fundadores do Japão, provavelmente estejamos falando de criaturas espirituais que regem aquelas civilizações, em que em algum momento foram percebidos mediunicamente e que com o passar dos séculos foram recebendo características humanas através das nossas projeções. Vejamos que Joana, ela fala profundo, né? Não é simples. Já então que há uma relação do inconsciente com a memória espiritual e suas dimensões arquetípicas, ela apresenta a psique, vamos chegar nessa conclusão, a psique como a união das instâncias consciente e inconsciente, sendo o próprio espírito em sua totalidade. Pois ela, assim como Kardec fez com a ideia de espírito, porque espírito na filosofia quer dizer muita coisa, cada um usa uma ideia de espírito. Para Jung, espírito é um conceito. Para Hannah Arendt, na filosofia, ela fala de espírito também, mas ela não está falando do mesmo espírito de Kardec. Kardec, ele identifica espírito, é um ser, é uma individualidade. Joana vai fazer a mesma coisa com o self, o nosso eu maior. Ela vai nos falar que o nosso self, ele é nosso eu maior. Ele é o nosso espírito, o self é o espírito. Mas aí nós vamos para uma pegadinha. Se o self é o espírito, quer dizer que eu desencarno agora, eu sou o self, eu deixo de ser o ego, eu sou o self, e tenho então essa consciência maravilhosa? Claro que não, né? Nós vimos o André Luiz, 8 anos, na região umbralina, em pleno desacordo com o seu eixo ego-self, totalmente cortado. Ele não estava em contato com o seu eu maior. Ele estava numa visão de unilateralidade. Estava cego por si mesmo. Ele é o nosso espírito na sua totalidade. Então Joana vai nos dizer que o nosso ego, ele vai ter uma relação ego-self, uma relação inconsciente com esse self que vai nos inspirar. E é muito perigoso nós nos apropriarmos disso e nos identificarmos com o nosso ser maior. Joana, então, vai nos falar que o self é o espírito na sua totalidade. E nós só seremos o self quando nós nos tornarmos como Jesus. Quando nós entrarmos na escala da angelitude, em que o pensamento intuitivo não vai vir até nós como vem através de flashes. Não só a intuição mediúnica, mas o pensamento intuitivo que consegue dar conta do todo, desse pensamento complexo. Que para o espírito, ele não tem uma visão de algo, uma visão própria. Ele pensa em algo e ele tem uma visão total daquele objeto. Esta é a visão do self que está no nosso inconsciente. E ela vai nos falar então que o self é a soma das personalidades passadas. Já estamos encerrando em 1 minuto. Vamos usar aí 3 exemplos. O espírito Ivene,
que quando a médium, a prima de Jung, Helene Preswer, vejam que o meu alemão é perfeito, ela se apresentava então em transe mediúnico como espírito Ivene, que não era Helene, ela era a soma das personalidades que naquela encarnação estava sendo Helene. No livro As Sete Vidas de Fenelon, vamos ver o espírito Querel, que seria a soma de muitas encarnações do que foi o espírito Fenelon, que se manifesta em O Livro dos Espíritos, e que na sua última encarnação, isso é uma coisa que chega a ser assim, triste de pensar. Na sua última encarnação, Fenelon, que fala da coragem de se assumir a espiritualidade acima dos compromissos do mundo, que são importantes, mas fala de nós assumirmos isso, vai nos dizer, ele vai ter uma última encarnação como Erlo van Waveren, analista junguiano e discípulo de Jung, que passou a ter reminiscências de 7 encarnações passadas, inclusive Fenelon. E ele vai relatar isso no livro As Sete Vidas, ele vai relatar isso num livro pessoal, e que Hermínio Miranda vai trazer no livro As Sete Vidas de Fenelon, em que Erlo van Waveren teve acesso a essas memórias espirituais e não quis trazer a público, porque ele queria ser um analista junguiano tão famoso quanto Jung e Freud. Ele iria jogar fora a sua carreira. Então ele não fez nenhuma coisa nem outra, né? Ele não assumiu o que os espíritos queriam que ele entrasse no conhecimento da reencarnação. Essa era a missão dele. Assumir as suas lembranças espirituais, pois ele tinha então essas retrocognições, ele tinha então essas manifestações espontâneas do seu passado, e ele não assumiu, e também não ficou famoso. E assim como o espírito Joana de Ângeles é a soma das personalidades de Joana de Cusa, de Clara de Assis, de Juana Inês de la Cruz. Nós vamos encerrar agora, né? Nós falaríamos aí da formação dos complexos. Podemos deixar para outra ocasião, mas apenas fazer um paralelo, né? Que assim como os complexos ideoafetivos, esses núcleos da nosso inconsciente pessoal, que quando somos assomados por um complexo, por exemplo, da criança ferida, nós podemos ser corajosos, talvez o líder de uma empresa, podemos ser aí uma pessoa bem desenvolvida e acionamos de repente o complexo da criança desamparada, formado pela nossa relação com o pai e com a mãe, talvez uma relação sadia, ou então uma relação talvez não tão sadia, talvez destrutiva. E aí nós constelamos uma série de sentimentos e uma série de pensamentos. Aquilo constela e nos toma como uma subpersonalidade no nosso inconsciente, nos toma. Para Jung, complexo é formado primeiro pelo arquétipo. Ele é formado, assim como nós temos o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do eu, que é o self, o eu maior, o arquétipo do pai. Nessa vida nós vamos ter então a nossa experiência pessoal nesse arquétipo, aí sim preenchendo essa gavetinha com o nosso conteúdo pessoal, que é o complexo. Joana vai nos falar, se o arquétipo tem aí misturado vivência de vida passada, esses nossos complexos, que tendem a tomar de assalto a nossa personalidade, eles são então reflexo daquelas nossas personalidades passadas que nós ainda não soubemos solucionar. Por isso se impõem como complexos, subpersonalidades que querem dominar o nosso ego e nos atrapalham. Na psicose, há a múltipla personalidade. Na neurose, no adoecimento mais comum, há a nossa fragilização, nós ficamos dialogando com aquelas vozes contraditórias dentro de nós, até conseguimos no processo de individuação integrarmos melhor este complexo, tornando-se então uma fonte criativa. Agradeço infinitamente a caridade, a bondade dos vossos ouvidos, e que Joana de Ângeles, Allan Kardec, os psicólogos do alto, assim como Bezerra de Menezes e doutora Marilene Nobre, possam estar aqui nos inspirando, nos fortalecendo, para que nós também
possamos nos encontrar com a nossa individuação e atingirmos a plenitude. Boa manhã a todos.